Olá, minhas princesas maravilhosas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem. O nosso principal objetivo aqui é enaltecer a beleza que já existe em você e a gente conversa sobre autoestima, sobre identidade, sobre evangelho e, claro, muita maquiagem para que você se sinta ainda mais linda. Eu estava com muita saudade de trazer uma mensagem direta do coração de Deus, uma mensagem que nos edifica, que nos fortalece, nos faz nos sentir mais amadas, nos faz melhorar, porque esse é um dos principais intuitos do nosso Pai, que a gente cada dia mais se pareça mais com Jesus e a gente tenha uma completa paz, uma completa alegria, uma completa plenitude. E o tema da nossa mensagem é os verdadeiros influenciadores desta geração. Eu espero muito que vocês gostem dessa mensagem. Não esquece já no início do vídeo de deixar o seu like para o YouTube entregar esse vídeo para mais princesas e também compartilha com alguém especial, amiga, algum amigo que precisa entender quem está influenciando hoje a vida dele, para nós refletirmos se nós estamos sendo bons influenciadores na vida das pessoas e quem realmente a gente precisa focar, realmente a gente precisa olhar para que possa nos influenciar também. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Esse não era o tema principal da mensagem, porém, desde ontem, antes de ontem, eu sinto Deus, o Espírito Santo, depois que eu comecei a meditar ainda mais nessa palavra, voltar, pensar, ele começou a me instruir sobre os jovens e quem realmente está nos influenciando, quem nós olhamos e podemos ver como referência para nos influenciar, quais são os frutos que nós estamos olhando para determinadas pessoas que estão nos fazendo segui-las, que estão nos fazendo olhar como referência, o que tem nos influenciado realmente nos dias de hoje. E essa passagem que a gente vai ler juntinhos e juntinhas é uma passagem que o Senhor falou: aqui tem influenciadores de verdade, aqui tem influenciadores segundo o meu coração. E quando a gente diz influenciadores no dia de hoje, são pessoas que têm seguidores, ou influenciam em algum hábito, influenciam a nós a comprar alguma coisa, influenciam a gente na vestimenta. Então, influenciadores, eles impactam nos nossos hábitos, na forma que a gente fala, na forma que a gente se relaciona, na forma que a gente compra. E ainda mais com o aumento das redes sociais, a figura do influenciador nos faz até inconscientemente ter comportamentos, atitudes, sentir pertencente a um grupo. Olha esse poder, olha o poder que nós podemos dar a pessoas no nosso dia a dia, a impactarem no nosso emocional e em tudo que a gente faz. Por isso que é muito importante a gente vigiar e sempre olhar o que nós estamos consumindo, quais pessoas que nós estamos trazendo e olhando como referência. Em Êxodo fala sobre Moisés, sobre a escravidão do povo de Israel, que eu sempre falo aqui com vocês. O início do Êxodo é uma história muito incrível em que a gente pode ver em cada capítulo a mão de Deus sobre cada pessoa. A gente pode ver uma geração aqui de pessoas que participaram para a libertação do povo de Deus. E o Senhor também nos mostra a importância que cada um de nós tem no corpo de Cristo, a importância que cada um de nós tem com o nosso propósito de influenciar, de libertar o povo do Senhor da escravidão. Eu vou dar ênfase aqui para vocês em alguns personagens para que a gente possa se inspirar e analisar os frutos, analisar os comportamentos, analisar o impacto que as decisões que eles tiveram influenciaram o ambiente. Só para dar um contexto aqui para vocês, a gente tem a história de José. Não sei se você já ouviu falar da história de José do Egito, mas é uma história também incrível. José está no
livro de Gênesis. Então José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Acredito que em algum vídeo aqui eu comento para vocês sobre essa história, mas ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi injustiçado, ele foi preso, mas Deus fazia questão de sempre em que ele passava por alguma prova, alguma situação difícil, era sempre deixado claro que Deus estava com ele. Deus mudou a história dele completamente, ele virou um dos reis do Egito, né? Uma das figuras mais poderosas do Egito naquela época. E quando a gente vai para Êxodo, José, ele morre e vai outra pessoa no lugar dele reinar. Só que este rei do Egito não conhece a história de José. Ele só apenas vai conhecer o povo de Israel, que os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. E aqui a gente já começa a ver um princípio de uma influência verdadeira, né? Que é uma influência pautada na família, pautada em relações fortes, em relações geracionais fortes. A pessoa que te influencia hoje, princesa ou príncipe, né? Pessoas que você permite que te influenciam hoje. Como são as famílias? Como é a família delas? Como é a geração delas? Como é construída o laço forte de família delas? O Senhor, Ele ama a família. O Senhor, Ele preza muito a família, porque Ele sabe, e o inimigo das nossas vidas também sabe, o quão forte é uma família forte. Uma família com princípios do Senhor. Mas aí você pode dizer, mas a minha família é toda desestruturada, meu pai não acredita, minha mãe não acredita, meu irmão não acredita. Mas o que você tem feito como influenciadora da sua família a fazer com que eles voltem para o caminho do Senhor? Quão influenciadora você tem sido dentro da sua casa, dentro da sua família, para fazer com que eles se aproximem? Mas ninguém me escuta, mas ninguém me ouve, eu não tenho nem espaço para falar. Mas você tem o mais importante, Deus está com você e você tem a oração. Não há nada mais forte, não há nada mais poderoso que uma pessoa que ora, que tem as intenções alinhadas com o Senhor, porque quando o Senhor salva, Ele não salva só você, Ele tem um plano perfeito para salvar você e a sua família também. Para que a gente possa olhar os influenciadores hoje dessa geração, como estão as famílias? Quais são os frutos dessa família? O que essas pessoas falam sobre famílias? Quais os princípios que eles falam sobre família? A importância da família? O que eles falam para você sobre a fecundidade, sobre ter filhos, sobre construir família? Reflete aí. Aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor, eu estou falando conforme a palavra. E para a gente refletir quem tem nos influenciado no nosso dia a dia. Quais práticas, quais falas que nós estamos deixando permitir e nos influenciar. Aqui nós estamos pautando tudo com base na palavra. E a gente pode ver que um dos princípios de uma geração que influencia é a família, é a defesa pela família, é a defesa pelas crianças, é a defesa por famílias fortes, pais, mães, filhos que obedecem e se submetem às autoridades, que honram os seus pais. E neste meio tempo, princesa, Israel se fortificando, sendo fecundo, se multiplicando, construindo famílias fortes. O rei do Egito, este novo rei, começa a prestar atenção neste povo e vê que eles estão engrandecendo, eles estão crescendo cada vez mais. E aquilo começa a dar medo, porque ele fala, se esse povo crescer mais e se aliar com um inimigo nosso, não vai ser legal. Então a gente precisa acabar com essa multiplicação. A gente precisa acabar com esses filhos de Israel que estão muito fecundos. E não parece muito com hoje, princesa, quando falam pra gente que já não tem nada a ver mais formar família, não tem nada a ver mais ter filhos, não tem nada a ver mais ser fecundo, ter uma geração, uma hereditariedade, se multiplicar. Olha como a Bíblia ela é tão atual.
Porque aqui, o rei de Israel vindo, o quanto a família pode ser forte, o quanto a família representa uma fortaleza do Senhor, uma proteção, ele quer atacar diretamente a família, os filhos, as filhas. Eles começam a afligir o povo de Deus e fazer com que eles trabalhem para eles. Só que nessa primeira aflição, o povo de Israel, ele continua a se multiplicar. Ainda que eles estivessem sendo pressionados, eles permaneceram fecundos e multiplicando. O que mostra que nós, como influenciadores e como influenciadores que nós acompanhamos, em meio à perseguição, em meio à angústia, em meio a aflições, Deus pede que a gente continue sendo fecundos, para que nós continuemos sendo multiplicadores de ideias, de obras, de empresas, de mensagens, de evangelismo, de família, em qualquer área, em qualquer lugar que Ele te plantou. Ele pede, princesa e príncipe, que nós sejamos fecundos, multiplicadores, porque o reino do Senhor não é um reino de comodismo, não é um reino linear, ele é um reino fecundo, ele é um reino que se multiplica, e ele vê você como um multiplicador e um fecundo naquilo que você faz, naquilo que você pratica, na família onde você está, no lugar onde você está. O rei do Egito, vendo que não estava funcionando, ele age com tirania e começa a fazer uma dura servidão aos filhos de Israel. Começaram a amargar o povo, colocaram em uma dura servidão, uma dura escravidão. Aí começa aquela angústia, aí começa o clamor do povo ao Senhor por um libertador, por alguém que pudesse libertá-los da mão do rei e da escravidão do Egito. E agora a gente começa a ver influenciadoras, que essas definitivamente são mulheres impressionantes, que onde a gente pode se espelhar, princesa, onde a gente pode buscar influência. Tem tantas influências aqui na palavra que o Senhor nos mostra como referência para olharmos para as nossas redes sociais, para olharmos no nosso ambiente de trabalho, para olharmos aonde nós estamos colocando os nossos olhos, o que nós estamos consumindo, de quem nós estamos consumindo, qual a influência que essas pessoas estão fazendo na nossa vida. E aqui a gente entra para as parteiras. Parteiras são mulheres, que na época faziam o parto das mulheres grávidas. Hoje a gente tem médicos, hoje a gente tem hospitais, mas naquela época tinham parteiras, e hoje também tem parteiras, que fazem os partos das mulheres. Que o rei do Egito, vendo que até a escravidão já estava impondo aos filhos de Israel, ele tem uma outra ideia. Ele ordena, a partir do versículo 15, que as parteiras hebreias, a qual se chamava Sifrá e Puá, que quando as mulheres hebreias estivessem grávidas e prontas para terem o parto, para as parteiras verificarem se era menino ou menina. Se fosse menino, era para matar, e se fosse menina, era para deixar viver. Olha, quão atual é isso, O inimigo, o rei do Egito, querendo matar as nossas crianças. E aqui, as parteiras, elas tinham uma decisão a fazer. Ou elas obedeciam o faraó, que poderia a qualquer momento matá-las também, por que não? Se elas não obedecessem, elas tinham também a opção de obedecer a Deus. Elas tinham a opção de temer o Senhor. E claro, qual foi a melhor escolha delas? Qual foi a escolha que elas tiveram? Os nossos influenciadores, princesa, precisam ter coerência. Nós, como influenciadores também, porque nós temos que ter essa responsabilidade como cristãos, como cristãs, de sermos influenciadoras no lugar onde nós estamos, precisamos ter a coerência das nossas atitudes.
As nossas atitudes precisam estar coerentes com a palavra, coerentes com aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Aqui não fala em nenhum momento que elas oraram a Deus. Não é mencionado, mas eu digo porque elas tiveram uma decisão muito sábia. Elas passavam tempo com o Senhor, elas buscavam de Deus. E quando nós conhecemos a palavra do Senhor, tem coisas que são muito claras. E temer o Senhor, proteger a família, é algo óbvio, porque o Senhor ama a família. O Senhor ama aqueles que temem a Ele. A partir do versículo 17 que é falado: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Ou a gente obedece a homens, ou a gente obedece e é influenciado por Deus. E a partir do momento que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, conduzidos por Deus, Ele nos mostra pessoas que, homens de Deus, que mulheres de Deus podem nos apontar um caminho, podem nos direcionar, podem nos aconselhar, podem nos ser como referências para a nossa família. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Olha outras influenciadoras aí. Já temos povo que era fecundo, os filhos de Israel. E aí mostra um dos frutos de uma verdadeira influência. Aqui nós vimos mulheres parteiras que temeram ao Senhor e não obedeceram os homens. Então nossos influenciadores e influenciadoras devem ser pessoas que temem a Deus. E às vezes a gente pode falar, ou até pensar: meu Deus, o que eu faço é tão pouco. Eu apenas trabalho naquela empresa com um salário X, eu apenas vou ali na minha igreja, não tenho um poder de influência, não tenho seguidores, não tenho engajamento. Mas não é sobre isso, princesa. Ser influenciadora do reino, ser influenciador do reino, não é sobre números, é sobre obediência, é sobre frutos. E essas parteiras aqui, que eram simples parteiras, talvez menosprezadas no dia de hoje, o Senhor fez questão de colocá-las aqui para falar para elas e falar para nós: tudo aquilo que você faz, princesa, tudo aquilo que você faz, príncipe, debaixo do temor do Senhor, é importante. Você não é menos. Não se sinta rejeitado, não se sinta rejeitada, não se sinta menosprezado ou menosprezada, porque o que você faz debaixo do temor do Senhor é muito importante. Essas parteiras, elas não tinham dimensão que através dessa atitude delas, elas estavam levantando um libertador para libertar todo o seu povo da escravidão. Olha que forte isso. A gente acha que a nossa atitude é pequena, mas a gente não sabe o quanto que nós estamos influenciando uma geração, influenciando líderes a crescerem, líderes a continuarem levando a palavra, líderes mulheres também a continuarem ajudando outras mulheres, fortalecendo outras mulheres, fazendo com que elas realmente entendam o quão importantes, o quão valiosas, o quão respeitadas elas são por Deus. Deus faz questão de colocar ainda o nome das duas parteiras, assim como o teu nome está escrito no livro da vida. Ele fez questão de colocar o nome dessas parteiras para mostrar para nós que somos importantes, que aquilo que nós fazemos é importante, independente do cargo, independente da profissão, independente do lugar onde você esteja. Aquilo que você faz debaixo do temor do Senhor é importante. E algo super incrível que as parteiras falam sobre as mulheres hebreias. Falam que as mulheres hebreias não são como as egípcias,
porque as mulheres hebreias são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Claro que tem em outras traduções, tem outras palavras, né, que se adequam, mas o vigor é aquela força. Mulheres fortes são mulheres sábias, são mulheres que se antecipam, porque ela falou, antes mesmo da gente chegar, elas já tinham dado à luz. As verdadeiras influenciadoras ou influenciadores são homens e mulheres fortes, que muitos têm as suas feridas, muitos têm as suas cicatrizes, muitos superaram dificuldades, superaram batalhas, mas permaneceram fortes no Senhor. Permaneceram visionários, se antecipando, vigiando, orando. O que é vigiar e orar? É se antecipar. Por que o Senhor pede para que a gente vigie e ore? Para que quando chegar o ataque do inimigo, para que quando chegar uma perseguição, para que quando chegar uma notícia ruim, para que quando chegar algo que vá nos desestruturar, nós já estejamos com os pés na rocha que é Jesus. Para que nós já estejamos fortes, ainda que não estejamos preparados para uma notícia ruim, mas quando todos os dias nós buscamos, oramos e vigiamos, é muito mais fácil de lidar com o dia mal do que aquela pessoa que não está com seus pés na rocha que é Jesus. Você pode ter certeza disso. Vigiar e orar é uma proteção. Então essas mulheres, elas se antecipavam. Antes mesmo da parteira chegarem, elas já estavam dando a luz. Elas já estavam à frente. E nós, como influenciadores, e para observar os influenciadores que vemos hoje, são pessoas que estão à frente. Pessoas que já viveram aquilo que nós estamos passando hoje e podem contribuir com a gente. Que podem nos ajudar a sofrer menos, que podem nos ajudar a não falhar em determinada área, que podem nos ajudar com humildade. São pessoas fortes, são pessoas que não desistem de estar na presença, de estar com o Senhor, ainda que haja perseguição. Imagina para essas parteiras a pressão que era, e ainda assim elas não cederam. Elas não obedeceram a homens. Olha, que influenciadores segundo o coração de Deus. Olha que frutos. E claro que o Deus honra a obediência. Nós podemos ver em toda a Bíblia como o Senhor honra aqueles que temem a Ele. E a partir do versículo 20 é falado: e Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, porque as parteiras temeram a Deus e lhes constituiu família. E o Senhor as agraciou com uma família, porque a família é um presente de Deus. Família é uma bênção de Deus. E o Senhor as honrou. Elas não fizeram por aquilo que Deus tinha a dar para elas, mas elas fizeram porque elas amavam o Senhor e temiam ao Senhor. Verdadeiros e verdadeiras influenciadoras amam ao Senhor, amam a família do Senhor, são fortes, são visionários e são coerentes com a palavra, são coerentes com aquilo que o Senhor espera que a gente faça segundo a sua palavra. E aí, princesa, para esse vídeo não ficar extremamente longo, né? Porque vocês sabem que quando eu começo a falar eu não paro, é vídeo de 30, 40 minutos. Mas eu vou conforme o Espírito Santo vai guiando. Agora a gente entra para o nascimento de Moisés. E a gente vê uma história, uma sucessão de fatos que a gente vê a mão de Deus ali em cada momento. Por mais que não é falado sobre Deus, nessa partezinha aqui a gente consegue ver a mão dele em toda a história, né? Cada livramento para o escolhido dele, que era Moisés. E aí é falado, né, que um homem da casa de Levi e uma mulher da mesma tribo dão à luz a um filho. O Senhor faz questão que se coloque, casou com uma mulher da mesma tribo. A importância
importância, princesa, quando olharmos para um casamento, de quando olharmos para um laço, né, entre um homem e uma mulher, a importância que o Senhor diz aqui de nós estarmos em um mesmo jugo, em uma mesma crença, para que essa família consiga realmente estar alinhada aos princípios e à vontade de Deus. É a mesma tribo, é o mesmo jugo, é a mesma crença. Então, para que a gente analise também famílias, influenciadores e influenciadoras, é importante que a gente olhe a tribo, é importante que a gente olhe o jugo em que eles estão. Está coerente com o que eu acredito? Está coerente com a palavra que eu leio? Está coerente com aquilo que o Espírito Santo fala para mim? Outra característica que a gente também precisa prestar atenção. E essa mulher, ela fica grávida, dá luz a Moisés. E ela viu que este menino era lindo, era muito bonito e escondeu durante 3 meses. Olha a coragem dessa mulher. Olha a coragem de não fazer a vontade de Faraó, mas fazer a vontade de Deus. Influenciadoras e influenciadores de verdade são pessoas corajosas nos lugares onde estão, ainda que pressionados, permanecem sendo corajosos em temer e obedecer a Deus. Como ele já estava grande, já estava chorando já com 3 meses, ela esconde um cesto de junco à beira do rio, colocou essa criança lá e, gente, que coisa mais linda. A irmã do menino ficou de longe para ver o que acontecia com ele. Então a mãe, ela pegou um cesto, colocou a criança e jogou à beira do rio. E a irmãzinha dele, fica imaginando aí a irmã dele, só observando o que a mãe estava fazendo. Tinha o coração partido, né, ao ver aquela cena do irmão tendo que ser jogado no rio. E começa a acompanhar onde o cesto, onde o irmão dela estava indo e vendo aonde ele iria chegar. Que irmã corajosa também. Você vê que a mãe é uma mulher extremamente corajosa e a filha também altamente audaciosa e vigorosa. Como a educação, quanto o exemplo dos pais em casa, um exemplo positivo, um exemplo segundo a palavra, influencia diretamente o comportamento da filha. Então, se você já é mãe, se você já é pai, quais são os comportamentos que você está tendo, estão conforme a palavra do Senhor, para influenciar os seus filhos segundo a palavra? Se os seus pais ainda não são uma verdadeira influência, ainda não estão no caminho do Senhor, você pode orar para Deus. Você pode falar para o Pai: Pai, eu quero que os meus pais sejam verdadeiros influenciadores dentro da minha casa. Me ensine também como ser uma influência dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro das minhas redes sociais. Me ensine. E aí, de repente, os de repentes do Senhor, a filha de Faraó desce para se banhar no rio e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Ela repara, né, no cesto e pede para que as suas criadas vão buscar. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que os meninos choravam. Ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino, amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, do qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Então, na verdade, quem deu o nome de Moisés foi a própria filha de Faraó. E olha que impressionante, que mulheres mais fortes, que mulheres com misericórdia, com compaixão. E como que a gente pode deixar que falem que o Senhor não ama as mulheres, que o Senhor não valoriza as mulheres? A filha do Faraó se encheu de compaixão quando viu o menino hebreu. Nós, as influenciadoras, os influenciadores, nós como influenciadores, precisamos ter compaixão
com o outro, com os que estão perdidos, com os que estão jogados, com os que estão à mercê do mundo. E se precisar que nós resgatemos, tiremos eles do rio e nos aconcheguemos para perto, nos comprometemos a ajudar financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Verdadeiros influenciadores são responsáveis, se sentem responsáveis pela vida dos irmãos, pela vida das irmãs e pela vida daqueles que ainda não encontraram o caminho da verdade. Verdadeiros e verdadeiras influenciadores têm compaixão com o outro, têm misericórdia. Independente de uma ordem do homem, se não é conforme a vontade do Senhor, não irão fazer. Assim como a própria filha de Faraó, mostrando que às vezes a nossa família, aqueles que estão ao nosso redor, não são, neste momento, verdadeiras e genuínas influências. Mas isso não impede que nós, na nossa casa, sejamos uma verdadeira influência. Segundo o coração de Deus. A filha de Faraó mostrou que mesmo dentro de um lugar tóxico, mesmo dentro de uma família que não respeitava os princípios do Senhor, mesmo tendo um pai que não respeitava os princípios do Senhor, ela decidiu que ela não seria como ele. Ela decidiu fazer conforme a vontade de Deus. E como o Senhor é tão bom, permitiu que a própria mãe verdadeira, de Moisés cuidasse dele até que ele crescesse com as raízes fortes, com uma família forte, para que ele pudesse ser criado junto com a filha de Faraó. Não é lindo? O agir de Deus, quando nós somos obedientes, quando nós temos temor, quando nós temos essa autorresponsabilidade de influenciar qualquer lugar, ambiente que a gente esteja. Esse é um convite para mim, esse é um convite para você, princesa. Analisar hoje quem está nos influenciando de verdade com base na palavra. Eu convido você a ler todo o Êxodo e ver os frutos e ver as atitudes. Podemos ir mais para frente e ver Moisés e Arão, que Arão é o irmão de Moisés. E como Moisés, assim como todas nós, quando somos chamados, temos inseguranças, temos medo, achamos que não vamos dar conta de fazer, de ser, de cuidar. O Senhor, Ele entende isso. E fala a Moisés que Ele estará com Moisés para ajudar, para libertar o povo. E também, para ajudar Moisés, coloca Arão para fazer os sinais e maravilhas com Moisés, para falar junto com o Faraó, de que Arão tinha mais habilidade no falar, tinha mais habilidade em se comunicar, mostrando que Moisés, que tinha tanta intimidade com o Senhor, não estava só. Ele tinha Arão, ele tinha Deus, para o ajudar a cumprir o propósito, para ajudar a cumprir a missão. E Moisés se tornou conhecido, se tornou famoso, um grande influenciador, porque ouviu e obedeceu a voz do Senhor. Mostrando que não precisamos estar sós e não devemos estar sós na caminhada do propósito com o Senhor. Que o mais importante dentre todas as coisas é quem nos está acompanhando. Assim como José, em Gênesis, Deus estava com José. E quando Moisés fala, Senhor, eu não consigo falar, eu sou muito ruim de fala, eu não vou conseguir. Quem sou eu para falar com o Faraó? E Deus só simplesmente fala, eu estou com você. Isso que é o mais importante para nós. Influenciadoras e influenciadores de verdade sabem que Deus está com eles. Nós podemos ver os frutos e saber que Deus está com essas pessoas. Verdadeiros e verdadeiras influenciadoras estão com a presença do Senhor. Estão andando com o Senhor. Têm temor a Deus. São fecundos e se multiplicam mesmo em perseguições. Protegem e amam a família.
são visionários, se antecipam, são vigorosos, são fortes, obedecem, temem a Deus, têm compaixão no coração, são responsáveis pelos seus atos, são coerentes com a palavra do Senhor, são responsáveis pela vida do próximo, têm misericórdia com a vida do próximo, sabem que por mais que em algum momento a sua família não está coerente com a palavra, pode decidir e se autorresponsabilizar pelas próprias atitudes, e sabem que não andam só e precisam das pessoas para cumprirem o seu propósito. Ouvem a voz do Senhor para seguir e fazer conforme a vontade do Pai. Observe os frutos, príncipe e princesa. Observe os frutos. Para quem vocês estão olhando, para quem nós estamos olhando no dia de hoje? Quem são os nossos influenciadores? Domingo passado, eu fui no cinema e assisti O Som da Liberdade. Não sei se você já ouviu falar desse filme, mas eu recomendo muito, que fala sobre um tema que é super necessário a gente falar, que é sobre o tráfico de crianças, sobre violência mesmo contra as crianças, né? É um filme cristão, mas várias coisas me chamaram a atenção nesse filme. E uma delas que tocou muito o meu coração foi a importância, né, que cada pessoa ali tinha para o resgate daquelas crianças, para conseguir chegar naquelas pessoas que estavam fazendo mal, atrocidades para aquelas crianças. E ali o Senhor, né, o Espírito Santo ali no cinema mesmo, me mostrando, me falando e dizendo: cada pessoa, cada filho é importante no corpo de Cristo. Cada obra, cada atitude é importante. Tinha um empresário que acabou ajudando a financiar, para ajudar a capturar mais de 100 crianças. Um empresário. Ajudou com recursos, ajudou também na obra. Tinha os policiais que ficavam na retaguarda, tinham outros policiais que iam, como principal, iam até o local para salvar as crianças. Tinha a esposa que ele fazia questão de colocar no filme, que apoiava, que ajudava, que quando o marido pensava em desistir, a esposa ia lá e falava: não, você vai continuar porque você tem coragem, são por essas crianças, elas precisam ser livres, elas precisam viver a juventude delas. Olha que poderoso, a esposa dava força para o marido, a fortaleza que é ter uma família forte. A esposa, ela não estava no campo de batalha, ela estava cuidando das crianças, ela não estava ali com a mão na massa, mas ela estava apoiando, ela estava orando, ela estava fortalecendo o marido. Veja que independente do lugar onde você está, você tem importância, você tem impacto, as suas atitudes impactam a vida de crianças, de mulheres, de homens. Levantam libertadores, tiram crianças da prisão, do aprisionamento. Não menospreze, princesa e príncipe, aquilo que o Senhor te dá. Não menospreze o lugar onde você está. E vigie e ore, repare nos influenciadores que você tem permitido estar na sua vida, que você tem permitido acompanhar na sua rede social, que você tem permitido que os seus filhos e filhas vejam. E um dos mais importantes, que influenciador e influenciadora você tem sido nos lugares onde o Senhor te colocou. Esperamos muito que vocês tenham gostado dessa mensagem. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem, ser fortalecido, para pais, filhos, filhas, para quem precisa ouvir. Você é um agente transformador nessa geração, um influenciador transformador nessa geração. Deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos e temas que vocês querem ver por aqui. E lembre-se sempre, você é incrível, você é amada, amado e muito especial. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.